Olá, pessoal! Hoje a gente veio para um super lugar que é um sinônimo de cidades inteligentes, que é um super centro de operações aqui em Belo Horizonte. Por isso que a gente está aqui com essa vista que parece realmente de jornal. Georgia, muito obrigada por nos receber aqui pela conversa. A Georgia, ela é diretora aqui do Centro de Operações Integrados de Belo Horizonte e ela vai contar um pouco pra gente como funciona o Centro de Operações e também como é super importante a participação da mulher para engajar realmente mais a participação da tecnologia dentro da cidade e também como os jovens podem contribuir para uma cidade muito mais inteligente. Obrigada, Georgia. Eu que agradeço, Estela. É uma grande oportunidade mesmo de estar presente, né, nesse canal tão importante e tão conectado à nossa proposta, ao nosso projeto, né, para a cidade. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar e para a gente é ótimo estar aqui. Obrigada. Você pode contar um pouquinho, então, como funciona o seu papel aqui como diretora e também como foi o desenvolvimento do projeto aqui do Centro de Operações? Então, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte, ele já tem 4 anos, né, de existência. Então, o centro que foi inaugurado em 2014, na oportunidade da Copa, apesar de não ser um centro que existiu apenas para a Copa do Mundo. Foi uma oportunidade muito importante para a gestão da cidade naquele momento, mas é um centro que cuida da vida da cidade 24 horas por dia. A gente então está aqui ligado, né, conectado a tudo que está acontecendo e sentindo, né, a vida da cidade a pleno vapor, todos os dias da semana, 24 horas por dia. 7 dias por semana. 7 dias por semana, é pura redundância isso, mas é isso aí, é como o centro funciona, baseado aí na parceria de várias instituições que estão aqui presentes conosco. Então, é quando a gente se sente, eu acho que a gente tem esse sentimento de amparo, assim, de estar todo mundo junto, cuidando para a cidade funcionar, cuidando para as pessoas poderem tocar suas vidas, né? Sim. Conta um pouquinho, então, das instituições que estão aqui dentro, como é que elas se organizam, Sim. Como é que foi esse conjunto, né, de trazer toda essa cidade para cá. Então, o centro, ele tem muito dele, são 12 instituições presentes aqui, apesar da gente ter a presença da Guarda Municipal e da empresa de trânsito da cidade, que aqui chama BH Trans, eles estão presentes de forma, em número de agentes maior, porque é um centro que o coração do centro é voltado para o controle de mobilidade e de segurança. Essa é a vocação do nosso centro de operações. Mas além da segurança, né, que é feita a partir da Guarda Municipal e do trânsito e do transporte, nós temos uma série de parceiros que vem nos apoiar na resposta a todo tipo de problema na cidade. Então, entre esses parceiros, nós temos outros órgãos do próprio município, como o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a Defesa Civil da Prefeitura, a Fiscalização de Posturas, o Serviço de Limpeza Urbana. Temos também órgãos do Estado, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, empresas que cuidam de serviços, né, de concessão de serviços públicos, como a nossa empresa de saneamento, que é a Copasa, de energia, que é a CEMIG, de gás natural, que é a Gasmig, além da parceria de uma empresa, BTN, que presta serviço de informações de trânsito para o usuário, né, através dos programas de rádio, que faz voos diários na cidade e nos dá uma Sim. condição de visualizar a cidade. Nossa, em tempo real. É um 360, né, da cidade. Sim, porque todas as áreas, não é só os trajetos das ruas, né, mas as concessões que você está me falando, as instituições, a via tubulação, todos os trajetos, as diferentes camadas que formam um espaço urbano, tá todo mundo integrado aqui. Exatamente. Então, assim, a gente
A gente tem hoje uma visão sistêmica da cidade, né? Temos aquilo que a gente, em geral, vê em termos de gestão de informação, que são camadas geográficas, né? Com vários temas de interesse, como as vias urbanas, o relevo, as áreas passíveis de inundação, a hidrografia, as escolas, os postos de saúde, tudo isso pra gente aqui é vida, né? Sim. A gente vive o tempo todo lidando com esse tipo de informação e entendendo como que essas coisas são dinâmicas no dia a dia da cidade. Então a informação pra gente é extremamente preciosa, a gente trabalha com informação geográfica, né, e ferramentas hoje gratuitas mesmo, né, o próprio Google Earth, a gente foi desenvolvendo e utilizando camadas de várias instituições e agregando isso com o apoio da Prodabel, que é importantíssimo eu mencionar isso. Um centro como esse não consegue desenvolver o seu trabalho sem o apoio da tecnologia. Então hoje a nossa empresa de tecnologia em Belo Horizonte, que é a Prodabel, é uma parceira de primeira hora, está aqui presente conosco. A gente não menciona em termos de atuação operacional, né, na sala, mas eles estão a todo momento, 24 horas por dia, também nos dando todo o suporte. Sim. Tanto o suporte aí imediato, né, para que o centro esteja funcionando e ativo, quanto também no desenvolvimento dos nossos projetos. Legal. A gente hoje tem projetos que a gente está buscando uma solução integradora de informações para fazer melhor gestão, e a Prodabel é nossa parceira, e todo tipo de tecnologia que a Prodabel tem testado também em laboratório, tem visto aí no mercado, a gente está sempre tentando trazer para poder atualizar. Porque, por incrível que pareça, o centro tem aí 4 anos de existência. Nós avançamos muito num trabalho de criar uma cultura colaborativa entre as instituições. Hoje as instituições estão muito próximas, muito parceiras umas das outras, mas por incrível que pareça, nós não temos ferramentas tecnológicas tão avançadas quanto nós gostaríamos. Temos muitos recursos, nós temos aqui 1.600 câmeras que a gente nos dão apoio para que a gente monitore a cidade. Temos os radares de trânsito, temos semáforos aí controlados de maneira automática, mas ainda assim nós entendemos que é preciso caminhar muito na questão da tecnologia. Vou dar um exemplo muito importante, que eu acho que isso é válido para qualquer cidade, qualquer centro de operação. Não adianta a gente expandir a nossa rede de câmeras e ter 1.000, 2.000, 3.000 câmeras na cidade se a gente não tiver uma inteligência analítica para monitorar essas câmeras. É humanamente impossível você ver tudo ao mesmo tempo. Então hoje a gente já ressente dessa necessidade. Nós temos 1.600 câmeras, mas não temos nenhum software analítico. Olha, fica a dica para você que está pensando em projetos de Smart City. Exatamente. Então, assim, analíticos eu acho que é o que há em termos de... E por que analítica é uma boa oportunidade, né, para os desenvolvedores? Porque são inúmeros tipos de comportamentos que são passíveis de você tentar, né, aí definir um padrão em termos de captura de imagens, né? Então nós temos hoje, assim, necessidade de analíticos em várias áreas, né? Fala-se muito em reconhecimento facial, mas aglomeração de pessoas, né, de intrusão de perímetros, mas nós temos muitas possibilidades, né, que podem ser exploradas. Então acho que esse é um campo que tende a crescer, porque cada vez mais a gente está sentindo necessidade desses analíticos, e hoje nós não temos isso. Então, uma análise também, uma pesquisa, né, desses dados e como utilizar esses dados e para onde vão esses dados, né? Tem todo um caminho. Sim, no caso das câmeras, né, quando a gente fala dos softwares analíticos para câmera, a gente precisa, né, de um software que tenha um algoritmo
algoritmos para poder detectar comportamentos distantes de um determinado padrão, gerar alertas no sistema e a gente calibrando esses alertas, porque você precisa ir ajustando isso para ver o que de fato te interessa, para que a gente possa fazer com que essas câmeras sejam utilizadas de uma maneira mais inteligente. Sim. Em vez de uma pessoa estar monitorando 9, 10 câmeras, eu tenho um conjunto de câmeras que estão com o software e isso pode, integrado a um sistema de alarmes, isso pode nos alertar em relação a esses fatos e a gente poder tratar e verificar se trata de fato de um problema e dali definir, aí é o nosso papel aqui, definir em conjunto se aquilo de fato é um problema, se precisamos despachar um recurso para poder atender aquela situação, ou se aquilo vai apenas para efeito de análise na área de inteligência. Então, né, são inúmeras possibilidades para a gente poder monitorar. Então, esse é um dos nossos projetos né, relacionado à questão do uso de analíticos, mas também nós temos aí necessidades de vários outros aspectos e funcionalidades nessa solução. Uma delas diz respeito ao suporte do nosso trabalho que a gente faz aqui no centro de comando, que é de gestão da ocorrência do início ao fim. Sim. Então identificar aquele fato, tornar aquele fato visível para todas as instituições, identificar de forma geolocalizar os recursos disponíveis que estão próximos àquele fato, que são adequados para atender aquela situação. Então, se eu tenho um acidente de trânsito com vítima, eu preciso entender, detectar o grau de ferimento daquela vítima e definir se o recurso de uma ambulância é um recurso de uma ambulância básica ou avançado e ter um sistema que me permita identificar que ambulância que está próxima daquela ocorrência em que eu tenho a vítima. Ao mesmo tempo, se eu sei que eu preciso de um agente de trânsito para controlar o trânsito, para permitir que o serviço de atendimento médico atue atendendo aquela vítima, eu também localizar uma viatura do trânsito que esteja também próximo dali, para empenhar essas viaturas e fazer gestão dessa ocorrência eventos, né? Do início ao fim. Então é isso que a gente também está buscando, uma solução. Hoje, as nossas instituições presentes aqui no centro, cada uma já tem o seu sistema, então existe o uso da tecnologia, existe o sistema do 190, do 192, que é o SAMU, o 190 da PM, o 93 do bombeiro, mas nós precisamos de uma solução que integre e nos permite ter uma visão unificada, que todo mundo enxergue o que o outro está fazendo, para a gente ter o que a gente fala de uma consciência situacional, né, compartilhada, que todas as instituições estejam vendo o que está acontecendo, entendendo o que se espera dela, definindo qual é a sua parcela de atuação, até que aquela situação seja resolvida e o desfecho ser da forma mais adequada, de maneira tempestiva, assertiva, né, para que a gente, de forma otimizada, para que a gente também não tenha nem carência do recurso adequado para atender uma situação e nem excesso de recursos numa situação que não é necessário. Então a gente precisa fazer uma gestão mais eficiente, né? Sim. Esses seriam os próximos passos, assim, então os próximos desafios. Em termos de tecnologia, né? Hoje nós fazemos isso no centro, nós atendemos os eventos e as ocorrências que acontecem, nós monitoramos 24 horas a cidade, 24 horas por dia, detectamos o que acontece e coordenamos essas agências para que elas atuem de maneira sinérgica, convergente para solucionar aquela situação. Sim. Esse é o nosso negócio, é o que a gente faz. O que eu estou dizendo é que a gente precisa de soluções de tecnologia que dê suporte a essa atuação integrada, que é o que a gente hoje está chamando de solução integradora. São soluções típicas para centros de comando e controle, que a gente aí é um projeto nosso para a gente avançar nisso, né? Então, dentro desses 4 anos que existe o centro, teve alguma situação assim muito exemplar que você viu, nossa, por causa do centro a gente conseguiu encontrar uma solução, e assim, uma coisa que foi muito impactante e foi devido a esse projeto? Algo que marca a gente sempre, todo ano, né? Assim, de maneira que quando a gente vê que realmente assim vale a pena
né, tá todo mundo junto. Uma das situações eu diria que é a gestão de um grande evento, como é pra gente todo ano o Carnaval, né? O Carnaval se tornou uma marca de Belo Horizonte. No último Carnaval nós tivemos quase 4 milhões de foliões, mais de 500 blocos de rua, né, aí circulando pela cidade, muitos blocos simultâneos. Então foram meses de planejamento conjunto com todas as instituições e com o protagonismo da Belotour, que é a empresa de turismo que é nossa parceira. Ela não está presente todo dia aqui na sala, mas ela é nossa parceira na gestão, né, desses eventos, né? E nós apoiamos a Belotour nessa estratégia. Então ver o crescimento do Carnaval, o que se tornou a magnitude do evento, com planejamentos e trabalhos de meses, e ver tudo isso acontecer de maneira muito sinérgica. A gente utiliza da estrutura do centro. Durante o Carnaval a gente monta os chamados postos de comando, até na sala onde a gente está aqui presente nesse momento, em que a gente tem representantes de todas as instituições com poder de decisão, que ficam aqui do início ao fim do Carnaval, não a mesma pessoa. A gente, né, as pessoas se revezam, mas do início ao fim, dias seguidos, todo mundo junto, analisando tudo que está acontecendo no evento, tomando decisões rápidas. Quando a gente vê o empenho de todo mundo em pleno evento, né, que todo mundo podia estar ali de folga, cuidando da sua vida, e aí está todo mundo junto cuidando da cidade, e realizar um evento dessa magnitude é algo que nos orgulha muito, né? E tornar a cidade uma referência, né? Tanto no Carnaval quanto nessa operação mesmo, né? Nessa organização. Exatamente. Então, é um evento tranquilo para as pessoas participarem. E aí ao final ver que a gente teve a oportunidade de crescer em público, num momento de crise, que se fala em crise econômica, nós atraímos a atividade econômica, né, muitos ambulantes credenciados trabalhando, comércio, hotel. Então a cidade, ela se tornou, antes era uma cidade morta no Carnaval, em que as pessoas todas saíam. Agora a cidade tem vida durante o Carnaval, atividade econômica, né, Sim, é um atrativo para as pessoas. É uma economia inteligente. É uma coisa de economia criativa também, um super empreendedorismo. Sim. E uma marca para Belo Horizonte. Além de fortalecer o aspecto cultural da cidade, ou seja, você desenvolve cultura, né? E aí essa é a lógica mesmo, a economia criativa, associada a gerar renda. E tudo isso sem gerar impacto negativo para a cidade, ou seja, a gente cuidando da cidade, tanto no aspecto da segurança. Nós tivemos nos 2 últimos anos um aumento significativo de público, com uma redução significativa de incidência de crimes, de problemas de várias ordens, né, que hoje não acontece. E a cidade cria vida, a cidade pulsa, fica linda, maravilhosa, a economia vibrante. E ao final a cidade, a gente restabelece e entrega a cidade para a população limpa, sim, bem cuidada. Então isso dá super orgulho. Sustentável, isso é um ótimo exemplo de sustentabilidade. Né? Sem contar, é óbvio, a gente tem um outro lado da questão, né? De um lado um evento cultural, né? Que é vistoso, assim, extremamente prazeroso de fazer. De um outro lado, agora a gente vivencia um outro momento que começa do período de chuva, em que a gente tem, aí a gente já se volta agora no período de chuva para apoiar a defesa civil, né? No campo aí da prevenção de desastres, de enchentes, que a cidade tem essa característica, né? De inundações. Muito os fluxos, né? De Belo Horizonte, assim como... Isso, então nós temos tudo isso mapeado, essas áreas alagáveis estão todas mapeadas. Há todo um plano de prevenção de desastres, tanto de áreas que têm tendência a deslizamento, áreas que têm chance de inundação, o que fazer caso aconteça. Então, agora a gente começa de outubro até março, no período de chuva aqui pra gente, apoia esse plano em prática, e a gente agora se torna defesa civil, todo mundo vestindo a camisa, e aí são situações que a gente, de fato, vê que são muito importantes para salvar mesmo, claro, né? A gente aqui tem um trabalho da meteorologia da Defesa Civil
civil que interage conosco, que a gente acompanha o clima em tempo real e nós sabemos, né, ele vai nos orientando e nos dizendo onde que a chuva tem uma chance de cair, se há um risco de inundação naquele local. Nós disparamos equipes para ir lá checarem visualmente e monitorarem quando chega num risco crítico e em situações como essa a gente agir de forma rápida, de forma orientada, planejada, a gente com certeza já poupou muitas vidas, né, aí na cidade por ter esse trabalho bem orientado. Então tudo isso eu acho que na soma, né, são muitos exemplos, porque aqui é um centro que a gente tem a oportunidade de lidar com a diversidade de questões que a cidade tem, né, de problemáticas que a cidade tem, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver que a gente está junto. Aí você falou, né, assim, o que marca a gente. Eu me lembro de um dia assim, né, de madrugada que começou uma chuva, eu estava em casa e a gente tem uma forma de comunicação no Telegram e eu estava monitorando o Telegram que a gente utiliza, né, e ali eu vi todo mundo assim de várias instituições, a Defesa Civil, do Trânsito, da Guarda, em plena madrugada, todo mundo se falando, todo mundo, né, assim, todo mundo preocupado, né? Junto, aquilo ali me emocionou. Legal você ter falado, né? Eu pensei assim, puxa vida, em meio, sabe, eu tô aqui né, em meio, e aí eu lembro que eu postando, interagindo, e aí um meteorologista da Defesa Civil, que é muito parceiro nosso, falou assim, ele falou, puxa vida, hoje é tão bom ter vocês do meu lado, tipo assim, quantas vezes a gente já viveu isso sozinho, né, de passar a madrugada sozinho, isolado, cada um no seu canto, fazendo o seu trabalho, e hoje a gente se sente, de fato, uma coletividade. Sim, porque que precisa de todos os grupos articulando para que a cidade seja resiliente. Exatamente. E aí, todo mundo, aquilo que é típico, né, de qualquer poder público, que é as instituições irem se moldando na sua caixinha, ter um olhar muito fragmentado, a segurança olhar para a segurança, a mobilidade para a mobilidade, a limpeza urbana olhar para o lixo. Hoje a gente percebe que cada agente público que está na ponta ali, no dia a dia, ele tem um olhar sistêmico. Você vê alguém da SLU com uma visão de segurança, dizendo, está acontecendo isso aqui, que não é da minha área, mas claro, ele traz pra 360, gente, né? Todo mundo tem uma visão ampliada. Esse efeito é um efeito que ele não tem como a gente mensurar isso, assim. Ótimo. Né? Como que estar junto, aprender a lidar com o problema na ótica do outro, vivenciar junto as situações, que é o que a gente possibilita aqui, cria um sentido de solidariedade, colaboração, que passa um a olhar para o outro. Então todo mundo hoje em dia, eu estou saindo, indo para casa, eu vejo uma coisa, um buraco na via que tem um risco de gerar acidente, eu já estou postando e colocando aqui uma foto e trazendo para o centro. Então não é só a população que demanda. E eu acho que essa que é uma lógica, né, de uma cidade inteligente, né? Uma cidade que está conectada, que está todo mundo olhando... Cuidando do seu espaço, né? Não só para você, mas para o outro também. Para o outro, né? Também, pensando no outro, né? E eu acho que isso hoje a gente já tem um amadurecimento. Por isso que a gente aqui tem um conceito mesmo de nível, né, de maturidade do nosso centro. Nós achamos que ainda faltam ainda degraus para poder trilhar nessa caminhada de maturidade, sobretudo tecnológica, mas eu hoje tenho convicção de que é essa sinergia entre as pessoas que de fato faz a coisa acontecer. A tecnologia é um grande potencializador, mas sem essa conexão entre as pessoas, sem sem que a gente tome também consciência da existência do outro, da existência do problema, da existência da cidade, que a gente olhe para além do nosso quadrado, isso vai criando uma sinergia muito positiva e colaborativa, e eu acho que isso faz as coisas acontecerem. É ótimo você falar disso, dessa colaboração, dessa visão ampla, porque aí a gente cai na questão de você ser uma diretora, uma mulher, aqui dentro do Centro de Operações Integradas, né? Sim. Que é muito, muito importante falar disso, que são realmente instituições articulando juntas. Então, como você vê essa questão da participação feminina
para fazer uma sociedade mais organizada e uma cidade que interage muito bem com a tecnologia? Isso com certeza não é algo trivial e é algo que eu tenho muita consciência e faço muita questão de zelar por esse espaço e por esse lugar, porque eu acho que é um espaço que a mulher ter a oportunidade de ter esse protagonismo, como tanto eu como parte, né, da equipe também do Centro de Operações é composto de mulheres assim como de homens, e eu acho que aí é que está a questão. Eu acho que não se trata de algo apenas de ser uma supremacia ou uma condução por mulheres, mas é uma oportunidade num ambiente tão masculino como é um ambiente operacional, um ambiente da segurança, que é a área de onde eu venho, da minha experiência, ter a oportunidade de estar de igual para igual, né, trazendo o olhar da mulher, a sensibilidade, a habilidade feminina para equilibrar com aquilo que tipicamente a gente entende que é a habilidade masculina e que se sobrepõe. Então eu acho, sem sombra de dúvida, eu tenho uma experiência, uma trajetória aí de 15 anos fazendo isso, integração, e eu comecei, sou gestora pública de carreira do Estado de Minas Gerais, né? Então tenho uma formação em gestão pública. Mas você já trabalhava com a tecnologia também? Não com tecnologia, sempre usando a tecnologia, mas a minha formação é de gestão, gestão de políticas públicas, e sempre na área de integração, primeiro integração de polícias e bombeiro. Essa foi a minha trajetória no Estado. Coisas e bem agora suaves, bem suaves, assim, né? Exatamente, no ambiente masculino, bem masculino, e num ambiente em que as pessoas de fato estão habituadas, no ambiente masculino, de segurança pública, habituado com comando, com ordem, e de fato, quando a gente começa a perceber que essas habilidades se tornaram insuficientes para lidar com os problemas, a gente começou a ver que o olhar sistêmico, a articulação passou a ser algo importante para que as instituições se unissem e criassem uma visão convergente para solucionar os problemas, tanto de criminalidade, quanto de mobilidade, quanto da vida da cidade. O meu ponto de partida foi a segurança e a criminalidade. E a criminalidade se tornou um desafio e as estratégias tradicionais passaram a não ser suficientes. E aí começou-se a pensar no Brasil há quase 20 anos, né, no desafio de integrar e criar essa convergência de todos os atores. E desde quando eu me formei eu faço isso. Eu faço articulação e integração, usando a tecnologia, mas não, meu foco não é a tecnologia. É a integração operacional, é criar objetivos convergentes, sinergia entre as instituições. É saber utilizar a tecnologia para a gente organizar, para agregar. Não vira a tecnologia de cima, não é porque a gente está em um centro de operações que é a tecnologia que vai controlar todo mundo, mas não, é o capital humano, né? Exatamente. Então, sempre os projetos de integração usaram de tecnologias, porque a tecnologia ela acaba facilitando e permitindo compartilhar informações que às vezes as pessoas não estão dispostas a compartilhar, né? A avançar em termos de técnica. Sim, ser inovadores. E aí, voltando na questão do perfil da mulher, o que eu observo é que o que se exige hoje em termos de solução dos desafios que estão presentes é de fato uma ação mais convergente e menos fechada em caixinhas institucionais. E acho que a mulher tem essa habilidade de transitar, de ouvir, de mediar, de conciliar, né, de criar caminhos possíveis e convergentes naquilo que às vezes eram questões que eram tidas como muito fechadas. Então, essa habilidade que ela pode estar presente tanto no homem quanto na mulher, mas que ela é uma característica que ela está mais aflorada, né? Essa questão da mediação, da articulação, ela se tornou extremamente essencial para conduzir mecanismos como esse, né? Porque aqui eu não tenho aqui uma lógica de comando e hierarquia com as instituições, senão isso não funcionaria. Exatamente. É uma lógica de negociação, né? Então você tem que conversar muito, você tem que ouvir, você tem que entender, você tem
que se colocar no lugar do outro, você tem que entender de que ponto de vista que ele está falando, como é que ele enxerga o mundo, entender o outro lado, então entender a diversidade dos atores e sensibilizar esses atores para que a gente, de fato, preste um serviço melhor para a população. Sim. E isso tem funcionado. Essa questão da negociação, do ouvir, do mediar, compor, né, reunir, sentar na mesa, conversar. Então eu acho que esse é o aspecto que a gente vem agregar aí com esse perfil feminino e que é algo que, conciliado também às habilidades, né, masculinas, Claro. possibilitaram que a gente hoje realizasse o que a gente realiza. Então eu acho que a gente precisa mesmo sempre convocar aí as mulheres a ocupar esses espaços, a não temer às vezes um tema tão árido, né? Segurança, crime, problemas, né? São temas áridos, mas eu acho que quando a gente tem essa sensibilidade feminina, esse olhar feminino, a gente acaba tornando as coisas também mais possíveis, sim, mais viáveis, a gente faz com que as coisas sejam vistas de um modo que até então elas não estavam sendo vistas. Sim. E qual seria o seu conselho para os jovens urbanos? Bom, então, Estela, hoje, né, a gente está vivenciando um boom aí de tecnologia, né, de acesso à tecnologia, e acho que isso é muito importante em termos de conectividade das pessoas, de contato, de um potencial enorme que a tecnologia traz para a interação das pessoas, mas por outro lado, acho que é preciso que o jovem reflita, né, que ele precisa vivenciar e experimentar a cidade, o contexto em que ele vive, né, o ambiente, experimentar experiências diferentes, né, de ambientes diversos, para que ele também enriqueça a sua visão de mundo, para que ele de fato sinta, né, o que é a vida de verdade, o que é a cidade de verdade, o que é estar no lugar do outro, o que é vivenciar realidades, sejam realidades sociais diferentes, de riqueza, de pobreza, de culturas diversas, de gênero, de religião, enfim, vários aspectos que acho que, né, são muito importantes para poder compor a experiência de vida e trajetória de uma pessoa, para que ela de fato assuma um protagonismo da sua vida e um, sim, protagonismo na cidade, sim, que é extremamente importante para construir um futuro diferente, né? Hoje, então assim, de tudo o que eu já vivenciei na vida, a gente hoje tem uma tendência ao isolamento, a uma segregação, a uma polarização de ideias, né, de ideias extremas. E, né, talvez se eu pudesse um conselho mesmo pessoal, diante de tudo que eu já vivenciei, eu acho que a verdade, a solução, ela não é mágica, ela não está num lugar específico. Toda solução é construída por uma comunidade, não é algo fácil, é preciso, sim, engajamento, é preciso entrega, né, naquilo, e não paciência, né? Amadurecimento de, claro, tudo exige maturidade, nada. Então vamos desconfiar das soluções prontas e simples. A vida não é assim. Você não compre nem adquire nada fácil, nem soluções para a nossa vida pessoal, quem dirá para uma coletividade. Todos os problemas que a gente vivencia hoje, de crime, de saúde pública, de educação, de mobilidade, tudo isso que hoje o jovem, que incomode ao jovem, que ele pense que precisa ser resolvido, que ele se engaje para aquilo ser solucionado, que ele não espere que outro solucione por ele, né? Que ele construa essa solução, que ele construa a cidade que ele deseja. E para que ele construa, é preciso que ele viva e experimente a realidade da cidade em todas as suas nuances, né? Sim, perfeito. Acho que realmente tem muito a ver com essa integração que acontece aqui no Centro de Operações, para realmente para as próximas gerações levarem isso para cidades muito mais organizadas, muito mais orgânicas, e que a gente também faça um mundo nesse ciclo, né? Nesse ciclo de sustentabilidade e organizado. Jorge, muito obrigada
pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de tirar 24 horas aí do monitoramento para conversar com a gente. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela equipe, porque olha, tá excelente o que vocês fazem, tanto para ser uma referência aqui para Minas Gerais, para Belo Horizonte, mas também para o Brasil e mostrar que o Brasil tem muita capacidade em inovação e fazer um ótimo trabalho com tecnologia. Então, você que gostou dessa entrevista, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e coloque essas informações que você aprendeu aqui para tornar a sua cidade muito mais inteligente. Até já!